Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Queria dizer que nós tínhamos um pastor lá na Igreja da Paz, né? Hoje ele já está na glória. E hoje eu quero falar uma frase que ele sempre falava, né? Ele falava assim, quando tinha alguma coisa que ele gostava muito, ele falava: eu estou tendo hemorragia de alegria hoje, né? E hoje eu queria dizer para vocês que eu estou tendo uma hemorragia de alegria de poder estar aqui com vocês, né? De poder estar vendo tudo que Deus está fazendo aqui na Igreja da Aliança, na vida de cada um de vocês, através da vida do pastor Maurício, da pastora Rita, e todos vocês que têm se dedicado tanto para poder ajudar e servir nessa obra, né? Também por esse espaço agora, né? Você já tinha uma igreja muito linda lá, tão bem cuidada, tão bonita aquela igreja, mas agora vocês ainda estão numa igreja mais bonita ainda, mais linda, né? E o melhor de tudo é que isso é só o começo, né? Deus ainda tem muito mais para vocês, amém? E a vitória de vocês tem nos alegrado a cada dia, cada manifestação que Deus tem feito através da vida de vocês é o que também nos alegra. Às vezes ficamos até com um pouquinho de ciúme lá, o pastor Maurício, a pastora Rita vai lá para a gente poder reunir no discipulado, e ele fala tão bem de vocês, eles falam tão bem da maneira em que vocês servem, da maneira em que eles podem contar com vocês, né? Que dá até uma invejinha santa dessa igreja tão poderosa que vocês são aqui, né? Então, quero só mesmo agradecer que vocês possam cada dia mais estar ajudando e servindo, né? Não só os pastores, né? O pastor Maurício, a pastora Rita, os pastores também aqui da igreja, mas que vocês possam com esse coração estar servindo o Senhor, né? Cada vez com mais alegria, cada vez com mais intensidade e com toda certeza, né? Deus vai estar abençoando e abrindo as portas de uma maneira sobrenatural sobre a vida de cada um de vocês e também sobre a Igreja da Aliança. Amém? Então eu me sinto, né, com uma grande responsabilidade de hoje compartilhar a palavra aqui com vocês. O pastor Maurício me pediu isso, né, e que como eu fico feliz também disso. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Está no livro de Marcos, no Evangelho, né? Marcos é Evangelho, não é livro. No Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 23. Marcos 10. A partir do 23. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados com estas palavras. Por isso Jesus disse outra vez: meus queridos filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam muito essa afirmação. Então, quem nesse mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e então disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a mencionar tudo que ele e os outros discípulos haviam deixado para trás. Nós abandonamos tudo para segui-lo, disse ele. E Jesus respondeu: eu quero garantir-lhes que não há ninguém que, tendo abandonado o lar, irmãos, mãe, pai, filhos ou propriedades por amor a mim, para contar aos outros a boa nova, não receba de volta 100 vezes mais. Dá um glória a Deus agora. Isso aí. Deus está nos prometendo 100 vezes mais. Agora ele fala aqui quais são essas promessas. E você vai falando aí bem forte, repetindo. Então você vai receber 100 vezes mais. Lares, irmãos, irmãs, mães,
pais, filhos, terras, com perseguições. E tudo isso, né? Aqui na terra. E no futuro terá a vida eterna. Amém. Vou continuar lendo aqui. Mas muitas pessoas que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Por esse tempo, eles caminhavam para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Enquanto os discípulos o estavam seguindo, ficaram cheios de medo e apreensão. Jesus chegou aos 12, chamou os 12 para o lado, e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava para acontecer, e quando chegassem em Jerusalém. Quando chegarmos lá, disse eles, o Filho do Homem será preso e levado à presença dos sacerdotes principais e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser morto. Eles zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão com os seus chicotes e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximaram dele e falaram com ele. Mestre, nós queremos que nos faça um favor. O que vocês querem? Perguntou ele. Queremos sentar-se à sua direita e à sua esquerda na sua glória, disseram eles. Mas Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice amargo da tristeza do qual eu devo beber, ou ser batizado com um batismo de sofrimento com o qual eu vou ser batizado? Podemos, disseram. E Jesus disse, vocês realmente beberão do cálice e serão batizados com o meu batismo. Mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim resolver. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros discípulos descobriram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram muito indignados. Então Jesus os chamou e disse, como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo, porém entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo. Todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Aleluia. Até aqui. Aqui nós vemos um relato de Jesus, né? Eles estavam subindo então para Jerusalém e ele começou a falar, né? Ele ali um pouco antes, e quando começou aquela parte em que ele falava que é difícil um rico entrar nos reinos dos céus, no reino de Deus, ele já estava falando esse ensinamento que seria difícil alguém ser salvo, né? Mas ele estava dizendo que alguém, como ele falou depois, que é difícil ou impossível que um homem seja salvo por ele mesmo, né? Pelos seus próprios méritos, porque ele consegue. Mas que para Deus tudo é possível. E se nós estivermos com Deus ou na presença de Deus, isso, né, para Deus nada é impossível e nós podemos desfrutar dessa salvação. Mas agora eles ficam indignados, né? Eles ficam meio com medo disso. Eles já estavam há quase 3 anos, né, ou 3 anos seguindo a Jesus, para quando chegar nesse momento, né, e servindo e abriram mão de tudo da sua vida para poder estar caminhando com Jesus, porque acreditavam no que ele pregava, no amor, na salvação, em tudo que ele estava demonstrando às pessoas que o acompanhavam e também aos discípulos. Mas agora eles chegam no momento que Jesus fala que é muito difícil ser salvo. E eles pensam, e agora? Será que a gente abriu mão de tudo, abriu mão da nossa vida, de tudo que nós estávamos fazendo, e agora que já estamos tanto tempo caminhando com ele, ele vem falar que foi tudo em vão isso? Ele veio falar que a gente não vai conseguir ser salvo? Então Jesus já logo falou, né, que Jesus era a única fonte, que Deus era a única fonte em que eles podiam ser salvos. Mas mesmo assim, a gente viu nesse texto que eles continuaram, né, com medo.
eles continuaram aflitos por essa situação. Jesus mandou que aquele jovem que era rico abrisse mão das suas riquezas, mas eles ainda ficaram temerosos pelo que Jesus tinha falado com eles. Mas o Pedrão, como sempre, que era o primeiro a levantar as polêmicas, logo ele já falou ali, mas Jesus, o Senhor sabe que nós abrimos mão de tanta coisa, nós abrimos mão da nossa casa, de tudo que nós tínhamos para poder te seguir. Ele já meio que vai encostando Jesus na parede e fala assim, e aí? Foi tudo de graça isso que a gente fez? Mas Jesus responde, como ele falou baseado em coisas, Jesus também responde ele da mesma forma. Jesus, tudo que ele falou, que estava abrindo mão, Jesus repetiu mais uma vez. Então ele fala que aquele que abriu mão de qualquer coisa para estar seguindo a ele com certeza não ia passar em vão, mas que ele ia retribuir 100 vezes mais. 100 vezes mais na sua casa, nos seus pais, nas suas mães, nos seus filhos, nas terras que eles tinham. Então que quem abriu mão das coisas para poder pregar o evangelho, para poder lançar as boas novas, ia receber isso de volta. Mas só que ele repetiu todas as coisas em que eles tinham falado que tinha aberto mão, mas aí ele acrescentou mais 2 coisas. Então vocês vão receber 100 vezes mais tudo isso, mas também vocês vão receber perseguição. Então tudo que eles tinham aqui na vida eles iam receber novamente, mas junto aí no pagamento ia vir também a perseguição. E se eles se mantessem fiéis na vida futura ou na eternidade, eles iam receber também a vida eterna, que é o nosso grande prêmio que todos nós esperamos, Amém? Ou alguém quer ficar aqui? Ixi, estão pensando ainda. Alguém quer ficar aqui, irmão? Ou quer ir lá com Jesus? Glória a Deus, quase que eu estava saindo correndo já da igreja. Acho que aqui não é o meu lugar. Não, brincadeira. Sei que vocês são tão cheios de Jesus e do Espírito Santo. Mas o que Jesus estava querendo falar com isso? Que a nossa vida, ou que as nossas recompensas não estão baseadas só no que a gente, então eu vou abrir mão de tudo porque eu vou receber 100 vezes mais. Não é um ótimo investimento? Você abrir mão de uma coisa e receber 100 vezes mais? Mas talvez o que mais preocupa é esse primeiro acréscimo do pagamento, que é a perseguição. Às vezes nós podemos ser acostumados com a recompensa, mas não é só a recompensa que vem. Também vem algumas coisas que precisam vir mesmo para nos provar a nossa fé. É natural que a gente queira desfrutar das coisas boas da vida. É natural que a gente queira viver as coisas boas. E devemos querer isso. A perseguição pode vir, a gente vai passar por ela. Mas a gente tem que querer também desfrutar das coisas boas. Mas os discípulos não conseguiram entender isso que Jesus estava falando. Eles deixaram de lado a perseguição e se prenderam mais uma vez só nas promessas do que estava acontecendo, do que Jesus estava falando. Então, mais uma vez, Jesus está ali, já prestes a morrer. Eles estavam subindo para Jerusalém. Aí ele reúne todos os discípulos. Eu falo aqui, pera aí, eu vou explicar para vocês bem certinho o que está acontecendo. O negócio é o seguinte: nós estamos indo lá para Jerusalém e lá eles vão me pegar, vão prender, vão cuspir, vão me açoitar e vão me matar também. Então é isso que está acontecendo. É para esse fim que nós estamos indo. É por isso que nós vamos chegar lá em Jerusalém. É isso que está nos esperando lá. Mas, logo, depois de Pedro já ter questionado se eles tinham aberto mão de tudo para poder não receber nada no final, logo, agora nós temos mais 2 discípulos.
que chegam até Jesus com uma pergunta. Jesus, nós queríamos te pedir uma coisa. E aqui nessa versão que eu li ainda diz de um modo mais delicado, mas na NVI ou na João Ferreira de Almeida, não diz assim que eles chegaram com tanta educação assim para Jesus. Diz assim nessa outra versão. Nisso, no versículo 35, nisso aproximando-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Que ousadia de chegar diante de Jesus, né, e falar: não, nós queremos que você faça dessa forma. Que discípulos ousados. Talvez se fosse o Pedrão ainda até não era muito de estranhar. Mas João, o discípulo do amor, e Tiago. E João e Tiago eram dois irmãos, né? Então agora eles chegam diante de Jesus e falam para Jesus. Jesus pergunta: então o que você quer? O que vocês precisam que eu te faça? O que vocês vão me pedir? E aí eles falam: então o negócio é o seguinte, já que você está indo para morrer mesmo, nós queríamos aí a nossa parte da herança. Já que você já vai morrer, já vai encerrar isso aí que está acontecendo, nós queríamos pedir que, quando você chegar na sua glória, então que você concedesse que um ficasse do seu lado direito e o outro se assentasse do seu lado esquerdo. Que legal o João e o Tiago. Eles chegarem nesse momento em que Jesus estava passando, nesse momento em que Jesus estava prestes a ser crucificado, eles chegam até ele e falam: já que vai acontecer isso, né, mas vai acontecer isso. E na própria descrição de Jesus ele fala, né, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então ele já chega e fala: então nós queremos também participar aí da sua glória. Quando o Senhor estiver na sua glória, então que o Senhor conceda que um sente à direita e o outro se assente à sua esquerda. Mas Jesus fala mais uma vez, tentando trazer à luz o que estava acontecendo naquele momento. Então Jesus agora pergunta para eles, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. Pergunta não, na verdade ele fala, né? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E o que Jesus quer dizer com essa frase? Não se seduzam com a glória. Vocês estão querendo buscar só a glória. Jesus estava descrevendo todo o momento de sofrimento que ele ia passar, toda a renúncia do próprio eu que ele ia passar, todo o momento difícil que ele ia passar. Mas o que eles pediram? A glória. Jesus primeiro já falou: não, vocês vão ter a perseguição também. Vai acontecer. Mas eles deixaram de lado isso. Ou se fizeram de desentendido. Às vezes, como a gente leu aqui, né? Não, você vai receber 100 vezes mais. E aí na hora da casa, dos pais, dos filhos, dos irmãos, todo mundo quer. Mas na hora de falar: não, mas vocês vão receber, né? Nós vamos receber também a perseguição. Aí a gente fala, né? Cheio de coragem as outras coisas. E a perseguição a gente cruza o dedo assim, põe para trás e perseguição também, né? Que daí vai que não pega, né? Vai que a gente fica só com o restante das coisas. E eles estavam querendo fazer isso. Ou não estavam entendendo mesmo, que eu acredito, né, que eles não estavam conseguindo entender, ou eles estavam querendo só fazer parte da glória de Jesus. Mas Jesus queria falar com isso, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. Ou seja, vocês estão querendo participar da glória, mas vocês ainda não entenderam qual é o caminho para chegar na glória. Vocês ainda não entendendo que a glória é só chegar assim e poder desfrutar dela. Vocês não sabem o que está por vir, eu estou tentando falar, mas vocês não estão entendendo o que acontece. O que também a glória nos traz. Depois que estiver na glória, está tudo bem. Mas até chegar na glória, nós temos também a perseguição. Nós também temos um caminho difícil a seguir.
Então Jesus depois pergunta a eles, né? Então tá bom, vocês não sabem o que estão pedindo, e eles continuam com essa ideia. Agora ele tenta mais uma vez ainda fazer com que eles entendam o que vai acontecer. Ele fala assim: vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a ser batizados com o mesmo batismo que eu vou ser batizado? E como crianças inconsequentes, eles respondem: podemos. Como criança, que muitas vezes nós temos também essa atitude, nós falamos sim, mas não levamos em consideração o trajeto que tem para que isso venha acontecer nas nossas vidas. Nós não levamos em consideração o cálice ou o batismo. Esse batismo que Jesus estava falando era o batismo de sofrimento que ele ia passar. O cálice que ele está falando é aquele que ele chega no Getsemane e fala para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era o tamanho sofrimento que ele ia passar. Mas os discípulos não estavam se atentando para nada disso. Os discípulos só estavam olhando a glória. Eles só estavam enxergando Jesus sentado num trono, todo mundo prostrado a ele, e um de cada lado. Mas o próprio Jesus, ele fala que esse lugar não dependia dele, que eles até iriam mesmo passar eles até beberiam desse cálice e também seriam batizados. Mais uma vez eles não entenderam o que estava acontecendo, mas Jesus estava se referindo à morte que eles iam ter. O João morreu, né? Foi o único dos discípulos que teve morte natural, mas morreu exilado. E Tiago morreu decapitado. Esse era o cálice que Jesus estava falando também que eles iam beber. Mas eles ainda não estavam conseguindo entender. Eles estavam seduzidos pela glória. Eles estavam seduzidos pelo resultado. Estavam querendo chegar nesse resultado, independente de qualquer circunstância e de qualquer caminho que eles tivessem que tomar. Talvez eles estavam pensando: vai que a gente acha um atalho aí, né? Um caminho fácil. Jesus tinha que passar por esse, mas, né? Vai que dá certo. Então, antes de considerar qualquer situação, Jesus pergunta se eles queriam e podiam fazer parte disso, desse mesmo caminho, desse mesmo processo que Jesus ia ter que passar, e eles respondem: podemos. Não sei se é só os meus filhos, ou os seus também fazem isso. Quando eles querem muito uma coisa, eles falam: pai, me dá uma coisa, me dá tal coisa, me dá tal coisa. Aí a gente já quer também tirar um proveito, né? Falar: ah, filho, você não está merecendo muito, né? Não está muito obediente, ou talvez precisa melhorar em alguma coisa na escola. E aí a gente faz essa mesma pergunta, né, que Jesus fez aos discípulos: filho ou filha, se eu te dar o celular que você tanto quer, você promete que vai estudar? Claro que vou, pai. Filho, essa bicicleta que você tanto quer, se eu te dar ela, você vai me obedecer? Pai, nunca vi gente mais obediente que eu, pai. Vai lá comprar agora que você vai ver. E o que acontece uma hora depois? Já não foi estudar, já não obedeceu, já caiu no mesmo erro que estava cometendo. Porque está seduzido pelo resultado, está seduzido pelo que pode ter. E nós também, quantas decisões nós tomamos na nossa vida baseadas no resultado? Às vezes chegamos aqui, né? Puxa, os irmãos que querem aqui se tornar membros da Igreja da Aliança, e lá da Igreja da Paz também não é diferente, né? Então vamos aqui, né? Nós temos aqui como vocês também. Então tem algumas, tanto vocês têm os benefícios, né, que vocês têm direito na igreja, mas também tem os deveres da igreja, que vocês devem ajudar no corpo de Cristo. E quando a gente faz aquele momento lindo
né? No nosso caso lá a gente faz no batismo, a festa da aliança, e aí a gente primeiro já entrega uma folha antes para que os irmãos possam ler o compromisso que eles estão assumindo com a igreja local, com o reino de Deus. E lá diz, você se compromete que você vai ser fiel a essa igreja? Sim. E você se compromete que não vai falar mal do pastor? Sim. E se você tiver alguma questão para resolver, você promete que vai procurar liderança? Sim. E nos desafios financeiros que nós tivemos também, que precisar ajudar, você se compromete também a ser o mantenedor da igreja, ofertar e dizimar? Sim. Até hoje, irmão, em toda a história da nossa igreja, nunca nenhum irmão falou que não ia cumprir com alguma dessas coisas. Nunca nenhum chegou lá depois e falou, não, eu até me comprometo a tudo isso, mas esse aqui eu já quero deixar claro que eu não vou participar disso não. Estava sendo, honesto. Mas não é nem por maldade, é uma natureza nossa de queremos desfrutar do que é bom, de queremos desfrutar do resultado. Então, quando nós vemos um resultado, nós somos tão seduzidos por aquilo, que a gente responde sim, que nós respondemos podemos. Quando nós precisamos que Deus faça algo sobrenatural na nossa vida, chega aquele momento em que a gente faz aqueles propósitos loucos com Deus, e Deus vai, cumpre com a parte dele, e daí agora chega a nossa parte. Só que quando chega no momento de nós participarmos do cálice, ou de nós participarmos do batismo que a gente está vendo aqui, aí é nesse momento que nós vamos parar para pensar, mas acho que não vai dar para cumprir isso bem certinho não. Você se compromete em fazer parte de uma célula e discipular alguém? Sim. Puxa, sabe o que é, pastor? É que agora minha vida está tão corrida, eu não sei se vai dar para mim fazer isso. Mas a mesma correria que estava hoje é quando ele fez essa promessa. A mesma atitude que os nossos filhos têm em querer tanto uma coisa, é a atitude que esses discípulos estavam tendo. Eles nem pensaram. A pergunta não era, eles não deviam responder para Jesus, podemos. Eles deviam de cair em si e pensar, Jesus, mas do que você está falando? O que é esse cálice, esse batismo que você está falando? Eles estavam perguntando uma coisa e Jesus respondia a respeito do cálice e do batismo. Eles insistiam na coisa e Jesus respondia através do cálice e do batismo. E eles não estavam entendendo e não estavam se ligando do que Jesus queria falar com eles. Eles não estavam entendendo que Jesus estava falando, vocês podem sim desfrutar da glória, mas tem um caminho para passar, tem um processo. Como diz o ditado popular aí, não é chegar e sentar na janela. Tem sim a perseguição, tem sim o sofrimento. E se você também não quer participar do sofrimento, se você também não quer participar em investir, se você não quer participar em se doar pelo reino, se você não quer participar em também pregar o evangelho, então não queira fazer isso só pela glória, não queira fazer só pelo resultado, porque você vai começar a entrar num caminho, num processo em que você não está disposto a caminhar. Você vai tomar para si algo que você não está disposto a cumprir. E aí a nossa parte com Deus, nós deixamos de lado. E não conseguimos cumprir com o que propomos. Então que as nossas atitudes possam ser pensadas, que nós possamos refletir antes de qualquer coisa. Que nós possamos refletir antes de liberar uma palavra para nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso líder, para Deus, para não agirmos dessa forma irresponsável e depois não conseguimos cumprir com isso. Mas Jesus, mesmo se Ele quisesse, Ele não podia ceder esse lugar a eles. Nós vemos que nesse texto que nós lemos, Jesus diz, que esse lugar
que ele não tinha essa autonomia de pôr quem ele quisesse nesses lugares, mas que eles estavam reservados para quem eles já tinham sido preparados. Aqui nós temos duas opções: ou esses lugares já tinham sido feitos sob medida para alguém, ia ser essa pessoa, ou então estava se referindo que esses lugares estavam e foram criados para um tipo de pessoa. Então, ou era alguém já definido, ou era um tipo de pessoa. Que são esses, eu creio, que decidem sim desfrutar do que o Senhor nos dá, mas também estão dispostos, por amor ao Evangelho, de também sofrer a perseguição, de também estar disposto a pagar o preço que for necessário para poder pregar as boas novas. Talvez não saber qual ainda é esse cálice, talvez ainda não saber o que está por vir, mas quando assumir isso, cumprir com isso. Nós vemos algo parecido com isso na história de José. No começo, Deus deu 2 sonhos a José do que ia acontecer com a vida dele, né? Deu o sonho para ele de como ia ser a glória, os feixes, os molhos, o sol e a lua se dobrando diante dele. Mas Deus não falou para José qual era o processo, qual era o caminho que ele ia ter que caminhar até chegar lá. Será que se Deus tivesse dado o sonho a José, não da glória, não dos pais, as nações se dobrando diante dele, mas se Deus revelasse a José só o caminho que ele tinha que caminhar, sem falar onde ele ia chegar, justamente de todo o processo que ele passou por tantos anos da sua vida, sofrendo, sem dever, e ele permaneceu firme, mas ele sabia que tinha um propósito. Será que talvez ele também permaneceria firme dessa mesma forma, se ele soubesse só do processo? Será que se Deus não mostrasse a recompensa que nós temos, e a maior delas é a nossa vida eterna, mostrasse só os momentos difíceis da nossa vida, só os momentos de prova, de tribulação, de perseguição, será que nós serviríamos a esse Deus com a mesma alegria que nós servimos? Será que nós caminharíamos nesse mesmo caminho, se nós não soubéssemos da recompensa que nós temos da vida eterna? Agora, o que mais ainda nos deve deixar chocado: nós sabemos da nossa promessa, nós sabemos da nossa recompensa da vida eterna, nós sabemos da glória em que nós vamos desfrutar, mas muitas vezes ainda não estamos dispostos a caminhar nesse caminho. Muitas vezes ainda não estamos dispostos a pagar um preço que eu não posso falar por você, mas pelo que Deus faz na minha vida. Esse preço é tão insignificante, perto de tantas coisas maravilhosas que Deus faz na minha vida. Eu não sei ainda o que está por vir, não sei o que Deus reserva para mim, mas eu posso falar até hoje: eu nem posso falar se algum dia eu já experimentei desse cálice, sabendo do que Deus, somente da glória, não é nem das 100 vezes mais que Jesus prometeu aqui, mas somente da glória que Ele nos promete, da morada eterna que Ele me promete, do sacrifício que Ele fez por mim. É tão insignificante a minha vida. Isso que mais nos deve preocupar. Nós temos a promessa, mas às vezes ainda mesmo com essa promessa tão grande, não está dispostos a pagar um preço tão pequeno e insignificante para poder desfrutar dessa glória. Hoje, às vezes,
nós vemos tantas pessoas sendo usadas por Deus, tantas pessoas, Deus manifestando o seu poder através da vida delas. E às vezes nós ficamos dessa forma, querendo que Deus faça também na nossa vida. E a gente começa a voltar aqui nesse mesmo vacilo que esses discípulos estavam dando. Nós vemos uma pessoa sendo muito usada e tremendamente usada por Deus, e queremos também ser tremendamente usado por Deus. Às vezes a gente chega lá na pessoa e fala: ó, ora por mim. Na verdade a gente está falando: deixa eu participar da sua glória. Mas a gente não chega para essa pessoa e pergunta: quanto tempo você passa de oração? Quanto tempo você passa jejuando para que Deus te use dessa maneira? Do que você tem aberto mão na sua vida para que você possa ser usado por Deus dessa maneira? Usamos até o versículo, né, de Ezequiel, que era tão usado em milagres por Deus. E daí a gente quer também receber isso, quer também desfrutar de tudo isso, mas nós não estamos dispostos. Queremos receber a unção dobrada, mas esquecemos de ficar 20 anos lavando a mão do profeta, para quando ele subir a gente poder ter a unção dobrada. Esquecemos de ficar 20 anos servindo, para que quando o Senhor vir buscá-lo, a gente possa também desfrutar da unção dobrada. É gostoso participar da glória. É gostoso participar dos bons momentos. Nesse momento aqui em que eles estavam pedindo para participar da glória de Jesus, com toda certeza, tudo que Jesus queria era que esses discípulos chegassem até ele falando: ó, então vai acontecer assim, nós estamos indo para Jerusalém, eles vão me prender, eu vou ser entregue, eles vão cuspir em mim, eles vão me açoitar e vão me matar. O que os discípulos deviam chegar para Jesus e falar: oh, talvez isso seja inevitável, tudo isso acontecer com você, mas no que nós podemos te servir? Nós podemos diminuir esse seu sofrimento em alguma coisa? Nós podemos mudar isso em alguma coisa? Jesus já tinha mudado a história desses discípulos. Eram 12 pessoas que estavam lá, né? Alguns deles até eram bem-sucedidos na sua vida particular, mas Jesus tinha mudado a história desses discípulos. Jesus também tinha renunciado toda a sua vida, e mais intensamente nesses 3 últimos anos, tinha renunciado tudo, para poder ensinar esses discípulos o que eles deviam fazer. E nesse momento em que chega esse momento tão difícil para Jesus, deles chegarem e apoiarem ele nesse momento difícil, eles chegam para sugar as últimas gotas de benefícios que eles podiam tirar de Jesus. Já que você vai morrer, já que vai encerrar isso, o que será mais que dá para a gente ainda usufruir da sua presença, Jesus? O que mais que nós podemos ainda pegar de você? Já que já vai acontecer isso com você mesmo? Será que nós estamos servindo a Deus? Ou nós estamos sugando a Deus? Será que nós estamos servindo o reino e a igreja? Ou nós estamos querendo sugar a igreja? É muito bom participar da glória. É como quando a gente, às vezes você estiver passando por algum local, por algum lugar, e está lá um artista muito famoso. Aí você pensa: puxa, eu não posso deixar, eu nunca mais vou encontrar com essa pessoa. E quantas pessoas queriam encontrar com ela? Eu não posso deixar de tirar uma foto com ela e pôr na minha rede social. Então vamos lá, pode tirar uma foto? Vamos. Aí tira a foto com aquela pessoa. E logo você posta lá na sua rede social.
Não estou falando que isso não pode acontecer, se você fazer, está errado, está em pecado, né? Mas eu quero só fazer uma ilustração com a palavra de Deus que nós estamos vendo aqui agora. O que acontece? Às vezes você posta uma fotinha sua lá na rede social, tem 3 curtidas, da sua esposa, do pai e da mãe. Já é o auge, né? O pico da sua rede social. Mas se você postar uma foto abraçado com o Neymar, quantas curtidas e compartilhamentos e comentários vão ter na sua foto? Na verdade, nós, mesmo quando nós fazemos isso, nós sabemos que todo esse mover na rede social não é por nós. Porque quando você posta ali a sua fotinha com 3 curtidas, sempre acontece isso. Você sabe que todo mundo está lá curtindo, comentando e falando, ai que legal, porque você está abraçado com o Neymar. Eles estão olhando para o Neymar, não é para você. Mas a gente sabe que quando eles estão enxergando o Neymar, querendo ou não, eles têm que te enxergar ali do lado dele. Querendo ou não, nós estamos desfrutando de um pouquinho da fama do Neymar. Muitas pessoas queriam estar naquele momento ali dando um abraço nele. Mas eu fui o cara que consegui. Nós se preocupamos muito com os resultados. Nós queremos muito estar ali na foto. Queremos estar muito do lado direito de Jesus, do lado esquerdo de Jesus. Mas às vezes não estamos pagando o preço que devíamos pagar. Jesus falou ali que ele não cabia a ele a entregar esse lugar a uma pessoa e a outra. Mas ainda que ele pudesse fazer isso, sabe o que ia acontecer? Falar, então tá bom, vocês pediram primeiro, vem aqui, então tá bom, um vai poder sentar do meu lado direito e o outro vai sentar do lado esquerdo. Não ia dar 5 minutos. Ia estar acontecendo mais uma discussão, assim como eles estavam, se podiam ou não. Sabe qual que era a nova discussão agora? Quem ia sentar do lado direito de Jesus? A gente vê por várias maneiras na Bíblia de que o lado direito é a pessoa, é o primeiro. Tem o lado esquerdo também, os dois estão à mesma distância. Mas o lado primeiro é a área VIP da presença de Jesus. E logo ia estar Tiago e João disputando qual ia sentar do lado direito. Ele ia falar, mas não tanto faz, não está aqui os dois do meu lado. É igual a gente que tem 2 filhos, né? Às vezes um quer sentar de um lado e o outro do outro. Ah não, mas ele está te abraçando e eu não consigo te abraçar. Todo mundo quer poder desfrutar da área VIP. Nós estamos constantemente insaciados por todas as situações. Sempre queremos desfrutar um pouquinho mais. Sempre queremos poder estar um pouquinho à frente dos outros. Mas agora a gente vê os 10 discípulos, né, os outros 10, depois deles chegarem diante de Jesus e falar, não, ó, que eles queriam sentar ao lado de Jesus. Agora os outros 10 discípulos, a palavra de Deus diz que eles ficaram indignados. E até tinham razão para ficar indignados, né? Depois deles estarem fazendo, estarem se preocupando só com eles mesmos, só se preocupando com o que eles podiam desfrutar e não se preocupando com Jesus, eles tinham razão para estar indignados. Agora nós temos que ficar indignados que eles ficaram indignados. Porque não foi por esse motivo que eles ficaram indignados. O motivo que eles ficaram assim revoltados com a atitude de Tiago e João foi: por que a gente não pensou nisso antes? Eles pediram primeiro. Agora um vai sentar de um lado, o outro vai sentar do outro, e nós? Jesus só tem 2 lados. Só tem a direita e a esquerda. Não vai dar para sentar todo mundo. Não vai dar para sentar os 12. Eles ficaram indignados porque eles não cometeram o erro antes que Tiago e João. Como isso é tão forte nas nossas vidas. Como os méritos
são tão fortes na nossa vida. Como a gente começa a se sentir injustiçado se alguém está podendo viver alguma coisa diferente, se Deus está abençoando alguém de alguma forma, ou se uma pessoa está se destacando na igreja, na célula, no nosso trabalho. Como a gente tem essa capacidade, em vez de perguntar, qual é o caminho que você está seguindo? A gente fala, puxa, eu não tinha pensado nisso antes. Mais uma vez voltando para os pensamentos infantil, e que nós cometemos também esse pensamento infantil. A gente vai sair com a família. Aí então tá bom, vamos lá, vamos sair com a família. Aí, ou vai sair só com os filhos. Logo um já fala, eu vou na frente. O outro pensa, eu não falei que ia na frente. E o pai, o que vai falar? Se tiver um bom argumento não, filha, você sempre vai na frente, agora deixa o seu irmão. É o melhor dos argumentos. Mas normalmente a gente tem que julgar pelas leis deles, né? Ele pediu primeiro, então deixa ele ir. Aí, né, a gente mesmo quando era pequeno, aí um falava, não, vamos brincar de videogame. Aí, em vez dos outros amigos falar, não, vamos brincar, o que eles respondem? Eu tô com o controle. Os outros pensam, puxa, eu não falei primeiro que ia. Vamos brincar de duplinha de pênalti. Aí eles falam, vamos brincar? Em vez dos outros responder, vamos brincar, eles falam, primeiro, ou fala linha. Aí o que inventou a brincadeira, ele está falando, ele está tentando convencer, um fala linha, o outro fala linha. Ele fala, ixi, fiquei no gol. É que ele estava explicando a brincadeira, não deu tempo dele falar primeiro. E ainda, assim como se os 10 discípulos podiam fazer isso, né? Não pensaram nisso, mas hoje as crianças já estão mais evoluídas. Um fala, vamos fazer tal coisa. O outro fala, eu primeirinho. O outro fala, eu sou o zerinho. Porque o zerinho vem antes do primeirinho. A gente acha uma forma de conseguir passar a perna no outro. A gente sempre tem que conseguir desfrutar da glória antes que o outro. Nós sempre temos que conseguir ser beneficiados. O que devia ser a nossa grande alegria é o sucesso do outro. É o que muitas vezes nos incomoda. A gente poder ver, às vezes, o seu irmão de sangue ou alguém da família sendo muito bem sucedido. Às vezes o vizinho sendo bem sucedido. Você olha e aquele cara tá... E, puxa, eu sou crente, mas olha, ele tem uma casona, e ele troca de carro, ele faz tal. Aí nós, em vez de perguntarmos o que ele está fazendo para ser tão bem sucedido, acho que ele está vendendo droga, não pode esse cara ser tão bem sucedido assim. Mas é porque enquanto ele está levantando 5 horas da manhã para trabalhar, você está tirando um cochilinho ainda. E aí a hora que ele chega 3 horas do serviço, fica com a tarde inteira lá indo, você fala, nossa, eu não vejo ele de manhã, mas ainda fica a tarde inteira vagabundeando. Eu acho que ele vende droga só na parte da manhã. Mas a gente não pergunta o quanto ele estudou para estar naquela posição, o quanto ele trabalha para estar naquela posição, o quanto ele teve que economizar para chegar e comprar o que ele tem. Como diz aquele versículo, ninguém vê as pingas que eu bebo, mas só olha os tombos... não é versículo, né? Mas ninguém vê as pingas que eu bebo, mas só ficam olhando os tombos que eu caio. Até a insabedoria popular nos mostra que em tudo nós temos um caminho e um processo a seguir. Então nós precisamos não só querer desfrutar da glória, não só desfrutar do que aquela outra pessoa já conseguiu, e a gente pode agora só sentar à sua direita ou à sua esquerda. Mas, mais uma vez, como Jesus é o nosso exemplo em tudo. Lá no versículo 45 estava escrito assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, como sempre e em tudo, né, não só em palavras, mas na sua atitude, ele veio
Ele mesmo, naquele momento em que ele, de certo modo, tinha o direito de exigir que eles o servissem. Ele podia exigir e falar, não, a hora que eles vierem me pegar, vocês têm que entrar na frente e me defender. Eu estou me doando por vocês. Mas ele não veio para isso. Nós vemos em toda a trajetória de Jesus, ele veio para servir. E muito mais do que para servir. Para dar a vida dele. Para passar por esse batismo que era a morte. Para poder nos resgatar. Infelizmente hoje nas nossas igrejas, nós temos vivido algo muito triste. Nós temos que tentar comprar as pessoas com a glória. Nós temos que tentar comprar as pessoas com o que elas podem desfrutar. Nós temos que mostrar o sonho só do resultado, mas não mostrar o processo para chegar até o sonho. Eu não estou falando isso da Igreja da Aliança ou da Igreja da Paz, mas da igreja em si. Como nós vemos pessoas que vêm para Jesus para querer só participar da glória. Como nós vemos situações em que as pessoas vêm, mas quando elas precisam doar alguma coisa, ou quando elas precisam servir, não estão dispostas. Hoje tem que se falar na igreja, não, Jesus, ou lá na nossa célula, você vai trazendo a pessoa para a célula e fala para ela, não, Jesus vai mudar a sua vida. Não, o cara está todo esbagaçado lá. Aí você, não, Jesus vai mudar a sua vida. Ele fez isso com a minha vida. Ele vai fazer com você também. Ele restaurou a minha vida. Ele vai restaurar você. Não está errado de fazer isso no sentido de que Jesus é esse cara mesmo. Mas só que nós só estamos comprando ela com o que Jesus pode dar a ela. Só com a glória dele. E a gente não pode garantir que isso vai acontecer na vida dessa pessoa e de que depois ela não vai vir também com ela as perseguições. Que também vai vir um cálice e um batismo para ela. Aí a gente compra essa pessoa só com esse objetivo tão maravilhoso que é ser restaurado, e Jesus faz isso. Mas depois, quando começar a vir a luta, falar, Jesus não me ama mais. Olha o jeito que está a minha vida. Será que o que nos prende a nossa vida cristã é o servir? É o dar a nossa vida? Ou é sentar à direita de Jesus? É poder desfrutar das 100 vezes mais de tantas coisas que Ele vai nos dar. Nós devemos estar vivendo da seguinte forma. Senhor, eu sei do cálice que talvez seja derramado sobre da minha vida. Embora nenhum de nós sabemos claramente o que está por vir. Mas quando chegar também esse Pai, e a palavra de Deus já nos diz que Ele não vai dar nenhum fardo que nós não possamos carregar. Já temos uma garantia. Ele já não vai dar nada que seja impossível para nós. Mas, ó Pai, o que você mandar, o que for a perseguição que vai vir, me ajuda a vencer. Mais um versículo equivocado que a gente fala de uma forma bem bonita, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E nesse versículo, a palavra de Deus não está falando que tudo que nós quisermos, tudo que nós precisarmos, nós vamos receber de Deus. Mas nesse versículo, Paulo está se referindo de que tudo que acontecer, tudo posso naquele que me fortalece. Não está falando que Deus vai mudar a situação, mas que Deus vai te dar condições de passar por essa situação. E às vezes a gente vê o imã, vê o adesivo, tudo posso naquele que me fortalece. Com isso a gente deveria estar falando, Senhor, se vai vir aflição, pode vir. Apenas me dá força para que eu passe por ela. Mas a gente gosta de ver as coisas do ladinho bonito. Outra coisa que qualquer crente sabe,
Existem quantas promessas na Bíblia? Mais de 8.000 promessas. Nem sei quem contou essas promessas que tem na Bíblia. E não está errado de nós ficarmos refletindo e meditando nas promessas. Nós só vamos poder usufruir delas se nós sabemos do que nós temos direito. E devemos fazer isso. Mas quantos pregadores você já ouviu falar isso? Quantas vezes na internet você já ouviu falar isso? Que nós temos todas essas promessas e temos mesmo. Agora eu vou te falar que eu não sei e eu também não posso te falar isso. E até procurei na internet e nos lugares e não achei lugar nenhum. Quantos sabe quantas exortações tem na Bíblia? Alguém aqui sabe? Se souber, me levanta a mão e me fala, porque eu também não sei. Contaram todas as promessas da Bíblia, mas não contaram todas as exortações da Bíblia. Porque exortação não traz fã. O que traz é as promessas. O que traz fã é a glória. Nenhum jogador, nenhum artista, nenhum que faça qualquer coisa, ele estuda ou treina 15 anos da vida dele. Ele fala, não, agora eu quero ser um atleta que eu vou jogar só no campinho de terra lá nos fundos de casa. Todo mundo que se dedica a alguma coisa é porque ele quer ser bem sucedido. E muito pior ainda é os que não se dedicam e querem ser bem sucedidos. Se nós, as promessas estão na Bíblia e nós temos sim que conhecê-las para desfrutá-las. Mas normalmente, cada uma das promessas, antes dela vem uma condição ou uma exortação. Então você vai ver lá, se humilhares tal coisa, você tem uma recompensa. Se você obedecer seu pai e a sua mãe, vai acontecer tal coisa. Só que nós tiramos a condição fora. Nós tiramos a exortação fora. E ficamos só com a parte boa. Ficamos só com a promessa. Que nós possamos estar dispostos a viver intensamente o que Deus tem para nós. Não só as coisas boas. Vamos viver assim intensamente. Devemos ser gratos. E Deus é glorificado através das coisas que Ele faz nas nossas vidas, através das promessas que Ele cumpre na nossa vida, através dos milagres que Ele manifesta, Ele é glorificado através disso. Mas sempre, para que aconteça a glória, sempre para que aconteça o milagre, tem um processo a ser cumprido, tem um caminho a ser seguido, tem um lugar que tem que ser alcançado antes, para que depois nós possamos desfrutar da glória de Deus. Queria só encerrar aqui com duas frases. Não existe luta, não existe vitória sem que haja luta. Mas também não haja luta com a presença de Deus que não haja vitória. E o que nós devemos tomar como rema na nossa vida. Muitas vezes nós vemos a igreja, e a igreja é nós mesmos, né? Tanto a igreja em si como um corpo unido, como nós mesmos. Hoje, boa parte da igreja vive como se Deus precisasse de nós, e não como nós dependendo de Deus. Como eu falei que nós compramos, às vezes temos que comprar pessoas com as promessas. Porque nós não entendemos mais que é nós que precisamos de Deus. A gente pensa, não, se eu sair daquela igreja, a igreja fecha. Ah não, se eu não participar mais dessa célula, essa célula fecha. Talvez nós estejamos muito bom, que Deus já está precisando de nós para ser Deus. Deus já está precisando do miserável igual eu para ser Deus, para ser poderoso, para agir na vida de alguém. Como diz a palavra de Deus, que não somos nós que convencemos ninguém a nada, mas é o Espírito Santo. Não é nós que precisamos trazer as pessoas até Cristo, mas é o Espírito Santo, através de nós, que vai trazer essas pessoas até Cristo e vai fazer com que elas permaneçam em Cristo. Gostaria que você se colocasse de pé, você que pode.
para que nós estivéssemos orando nesse momento. Que nós pudéssemos estar decidindo na nossa vida, estar vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. O Evangelho, as boas novas que nos traz tanta glória, tanta recompensa, mas que nós possamos estar dispostos a pagar esse preço. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que primeiro em meu coração, Pai, o Senhor venha afirmar essas verdades, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço também por cada um de nós, Senhor, Pai, que o Senhor venha, Pai, sim manifestar a sua glória, Senhor. Nós queremos, Pai, poder desfrutarmos, Senhor, desse dia tão maravilhoso, em que o céu vai se rasgar, Pai, em que o Senhor vai vir, Senhor, como um rei triunfante buscar a sua igreja, Senhor. E esse é o nosso principal motivo, Senhor. É a nossa principal glória que nós esperamos, Senhor, para que nós sejamos encontrados, Senhor, dentre os teus filhos amados, em que o Senhor tem encontrado prazer, Senhor. Não por viver coisas, Senhor, mas por podermos viver, Senhor, o seu Evangelho. Por poder, quando o Senhor precisar de um filho seu, o Senhor contar com cada um de nós, Pai. Venha usar os seus filhos, Pai, poderosamente, Senhor. Aqui o Senhor está levantando, Pai, uma igreja, Senhor, guerreira e triunfante, Senhor, que não se amedronta, Senhor, diante das tribulações, das perseguições, Senhor, do mundo que tem se levantado aí, Senhor, com toda a fúria do diabo. Mas aqui o Senhor tem encontrado, Senhor, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja guerreira, Senhor, em que o Senhor pode contar, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes que nós se preocupamos mais com que podíamos desfrutar da sua presença do que, Senhor, da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, trata o nosso coração, Senhor, quando nós desejamos a sua glória, Pai, quando nós queremos roubar a sua glória, quando nós queremos a sua presença para que nós venhamos aparecer, Senhor. Nos perdoa, Papai querido, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, que a sua glória venha ser manifesta através de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que a sua glória possa ser manifesta nas nossas células, que a sua glória possa ser manifesta através das nossas vidas, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, Senhor, que ali seja a sua glória, Pai, que não é a nossa glória, que não é a nossa recompensa, e nós não estamos nessa foto, Pai, do seu lado, porque toda a honra, toda a glória, Pai, é sua, Senhor. Nós não temos nada em nós mesmos, Senhor, que podemos oferecer, Senhor. Nós não temos nada em nós mesmos que podemos falar, Senhor. Olha aqui, Pai, meus méritos que eu tenho. Olha aqui, Pai, do que eu abri mão. Porque o Senhor abriu mão do que tinha de mais poderoso, do que tinha mais santo e puro. Que o seu Pai nos deu um Filho amado, Jesus, para que morresse por cada um de nós, que veio nos servir, que veio dar a sua própria vida por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo grande exemplo que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos levanta, Senhor, Pai, como homens e mulheres poderosos na sua presença, Senhor, dependentes de Ti em tudo, Senhor, para que o Senhor venha se manifestar, Senhor, para que a sua glória venha tomar conta, Senhor, da onde nós estivermos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido.